Gente, boa noite. Um prazer, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade estar aqui com vocês. Eu recebi o convite de Carolina para falar um pouquinho com vocês sobre a Primeira Guerra Mundial, que é um assunto que vocês vão trabalhar em história. Para mim, eu não sou professor de história, eu quero deixar logo aqui esclarecido para vocês. Eu sou professor de geografia, mas são duas matérias muito próximas e eu também já trabalhei bastante com esse tema. É um tema comum, porque parte do mundo que a gente tem hoje, ele se deve, né, a esse processo histórico que começou lá na Primeira Guerra Mundial. Então, para começar, eu gostaria de mostrar para vocês fazer para vocês uma pergunta. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Só um minutinho. Eu ouvi um barulhinho aqui de alguém querendo entrar. Isso é Ana. Seja bem-vinda, Ana. Gente, olha só. Caso alguém tente entrar, me avise, tá? Porque eu vou estar com a aula em andamento, então não tem como eu abrir aqui imediatamente para poder baixar, tá? Para poder permitir. Tudo bem? Beleza. Ok. Posso começar então? Ó, para começar, Bora. eu quero falar com vocês sobre os objetivos dessa aula. Primeiro, compreender as causas da Primeira Guerra Mundial. Segundo, identificar os principais países envolvidos. Terceiro, conhecer as principais fases da guerra e analisar os principais aspectos do conflito, tá bom? Então, não é um objetivo tão grande, mas são bons objetivos para a gente tentar começar. Para início de conversa, eu quero que vocês me digam rapidamente como começam as guerras. Qual a opinião de vocês? Como é que uma guerra começa? Quem pode iniciar aí uma fala? Na opinião de vocês, o que causam as guerras? Como começam as guerras? Acho que através Vários de conflitos. Vai lá, quem pode falar? Tipo, conflitos internos e externos do país, rixas, às vezes, de partidos, coisas assim, tipo, que envolvem economia, política. Ótimo. Gostei das respostas. Isso aí. Eu vou ligar a caixinha para ouvir melhor vocês, porque o som desse notebook não é muito bom. Eles querem entrar aí, ó, na chamada. Ah, então deixa eu tentar aqui. Um minutinho, tá? Só um minutinho. Ô pai, como tá aberto, tá tipo aberto no computador, eu consigo aceitar as pessoas? Você consegue aí, então? Certo. Aham. Pronto. Então, você já está ainda, tá aí, né? Posso continuar, então? Pode. Então, na opinião de vocês, as guerras começam por interesses das nações envolvidas, né? Sempre há interesses que muitas vezes são convergentes, aliás, divergentes. Esses interesses acabam levando a um conflito como uma forma de resolver a pendência. O ideal é que os conflitos pudessem ser resolvidos na diplomacia, ou seja, por intermédio do diálogo. Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível. E aí acaba tendo as vias de fato, que é uma guerra. Eu vou mostrar para vocês um trecho de um filme. Inclusive, vou indicar esse filme para vocês depois. Eu escolhi esse trecho porque a Primeira Guerra Mundial tem um aspecto muito peculiar. É o que a gente chama de guerra de trincheiras. Alguém sabe o que é uma trincheira? Eram como se fosse buracos cavados no chão, onde ele ficava, assim, né? Os soldados ficavam, eles tinham, era como uma base mesmo. Ótimo. E aí lá ficava as armas, lá ficava o espaço onde eles dormiam, onde eles faziam tudo. Era onde eles se protegiam e onde eles atacavam. Muito Mas bem. lá na Primeira Guerra, boa parte dos soldados, os alemães, eles não conseguiram avançar quase nada. Exatamente. Perfeito. Inclusive, nessa foto que vocês estão vendo aí, a foto da direita, mostra os soldados numa trincheira, né? Então, essa imagem que vocês vão assistir agora, é um vídeo pequeno, são 2 minutos, tá? É um trecho do filme Cavalo de Fogo, que é um dos filmes que eu vou indicar para vocês. E eu queria que vocês acompanhassem e espero que o áudio apareça. Olha lá,
If any one of our boys comes running towards you, you take this rifle and you shoot them dead. Do you understand? Do you understand? Do you understand what we're telling you? You take this rifle, you shoot them dead. Understand? There, son. Your ladder to your work. Andrew, it's good. Andrew! Nobody's retreating today. Andrew! Retreating today! Pai, não tá com áudio. Não tá com áudio? Não tá com áudio. Então, espera aí. Deixa eu tentar verificar o meu... Ah, sim, tá aqui. Peraí. Tá travando a tela também. Tá lento. Eu acho que Ó, então vou fazer assim. tentar compartilhar vídeo aqui no Teams, aí eu acho que aparece o áudio. Então vamos fazer o seguinte, por conta do tempo, tá? Eu vou mandar esse material para Carolina para vocês assistirem depois. Pode ser assim? Para a gente não perder tempo. Pode. É porque é curtinho o vídeo, mas eu mando para vocês depois, vocês assistirem. Porque ali nesse trecho mostra como é o conflito na chamada Terra de Ninguém. A Terra de Ninguém é um pedaço do trecho que separa duas trincheiras. Então, nesse espaço, ninguém entra. Por quê? Quem vai lá acaba sendo alvejado. Então, na Terra de Ninguém é uma área onde o conflito não avançava. Durante alguns anos, a Primeira Guerra Mundial, ela foi caracterizada como uma guerra sem muitas mudanças, justamente por conta do fato da tecnologia de então não permitir esse avanço pelo alto, até que surge o avião, mas aí já é outra história. Eu quero começar mostrando a capa desse livro para vocês, que é um livro de um escritor, um pesquisador inglês chamado Eric Hobsbawm, em que ele escreveu que o século XX foi um breve século XX, que teria durado, na visão de Eric Hobsbawm, de 1914 a 1991. O século XX, na visão de Hobsbawm, começou apenas em 1914, por conta de ainda resquícios do século XIX. A partir da Primeira Guerra Mundial é que, na visão de Hobsbawm, o século começa para valer. As grandes mudanças se dariam justamente após a Primeira Guerra Mundial. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos analisar o contexto da época. Imaginemos que a Europa vivia o que se chamava na época de Belle Époque. Já ouviram essa expressão? Belle Époque? A Europa vivia esse deslumbramento, né, do seu desenvolvimento. Licença, professor. Milena desconectou, aí ela pediu para você aceitar ela. Eu Carolina? aceitei. Aceitou? Ah, tá. Carolina está sendo Carolina está sendo minha auxiliar técnica. Então, a Belle Époque foi um período de grande florescimento das artes e os europeus eles se consideravam o centro do mundo. Isso, inclusive, é chamado de eurocentrismo, né? Eles eram e são até hoje um povo assim um tanto que arrogante, né? No sentido de achar superior. Na época, eles se consideravam, eles tinham certeza disso. Então, a Europa vivia um grande deslumbramento e acreditavam que os conflitos não aconteceriam. Porém, já tinha mais ou menos uns 100 anos que a Europa tinha tido um grande conflito. O último havia sido ainda no século XVIII, com as guerras napoleônicas. Tirando aí a guerra franco-prussiana que aconteceu ainda no século XIX. Mas a Europa vivia um período de paz. Mas essa paz era uma chamada paz armada. Essas pinturas que vocês estão vendo na tela são de um pintor francês da época, muito, muito conhecido, chamado Renoir. Ele é um dos mestres da arte impressionista e ele retratou em suas obras como era a época em que a gente está tratando aqui, o início do século XX. Bom, além dessa questão cultural, havia também uma corrida imperialista. Eu não sei se vocês sabem, mas a África e a Ásia são continentes que foram divididos
partilhados, como se estivesse fatiando uma pizza. Aqui nessa gravura, vocês estão vendo a partilha, né, digamos assim, da China, mas reflete também como os europeus dividiam, né, a Europa, como os europeus dividiam a África. Se vocês olharem no mapa da esquerda, vocês vão ver cada região tinha um país que controlava, né? Então você tinha em verde os países que eram as regiões de posse da França, em lilás da Inglaterra, em vermelho as áreas da Alemanha, e também essa parte ali do norte pela França. Então cada nação europeia tinha suas colônias dentro da África. E essa corrida imperialista, essa corrida da Europa, dos europeus, países europeus, para buscarem mais terras, aumentando o seu império, foi uma das causas que levou ao conflito. Olha que interessante aqui na legenda. A corrida imperialista provocou um clima beligerante. Beligerante tem a ver com brigas, com guerras. Um clima de revanche entre as nações, todas estavam buscando aumentar esse poderio. Na gravura da direita, você tem a Rainha Vitória, o Kaiser alemão, o Czar russo, aquela senhora ali representando a França e esse samurai representando o Japão. Uma característica da época, nós estamos falando aí início do século XX, foi o que a gente chama de corrida armamentista. Alguém pode me dizer o que é uma corrida armamentista? Quem tem uma ideia do que seja? É tipo uma guerra para disputar poder bélico. Muito bem. Uma disputa bélica, né? Quem tinha maior tecnologia? Observe que até o século XIX, as guerras aconteciam a cavalo. As guerras aconteciam a cavalo. E o cavalo ele só vai deixar de ser usado militarmente no início da Primeira Guerra, quando aí vem os tanques e os aviões, que passam a sobrepujar esse tipo de prática militar. Mas até o início da Primeira Guerra Mundial, o cavalo ainda era usado. Mas a Primeira Guerra Mundial vai marcar também um desenvolvimento tecnológico, infelizmente para o mal, através da corrida armamentista. E é justamente, como está sendo dito aí, que essa corrida armamentista ela só foi possível por causa da Revolução Industrial, que avançava, né, a passos largos. Tanto que no início do século XX, o escritório de patente de Londres, um funcionário falou que eles podiam fechar o escritório porque não havia mais nada para descobrir. As maiores invenções já haviam sido feitas. O telégrafo, o telex, né? As grandes patentes já haviam sido descobertas. Então, a tecnologia naquele momento avançava bastante, né? A eletricidade, o telefone vieram a galope. O cinema, depois, né? O rádio. Então, essas tecnologias também são influenciadas pela Revolução Industrial e a corrida armamentista se encaixa nesse período. Aí tem um conceito aqui que vocês podem olhar no finalzinho da tela, chamado de época da paz armada. O que vocês sabem sobre paz armada? Como é que pode ter uma paz com armas? Quem pode dar uma opinião? Eu não sei se eu entendi, assim, se a minha exposição é correta, mas eu acho que pode ser essa impressão, exatamente sobre esse mito de invisibilidade, tipo o Tratado de Paz entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde eles tinham essa crença de que eles iriam destruir o mundo, e aí por causa disso, como um não era melhor do que o outro, eles acreditavam que não iam ocorrer nenhum conflito. É tipo isso, a paz armada? Isso mesmo. Quer dizer, quanto mais armada a nação estivesse, mais o inimigo teria, vamos dizer assim, receio de iniciar uma guerra. E isso acontecia de ambos os lados. Mas foi um conceito que, de fato, não vingou, né? Nós vamos ver por quê. Aqui é um exemplo dessa corrida armamentista, que é o encouraçado Dreadnought. Ele é de 1906, é uma fragata, né? E é muito poderosa. Foi o primeiro grande navio. E a partir dele, todos os navios de guerra passaram a ser
ter esse perfil. Observe o tamanho dos canhões. Então, as guerras, a partir da Primeira Guerra Mundial, as guerras passaram a ter uma escala jamais imaginada, né? Então, a guerra não acontecia só em solo, como até então. Elas também aconteceram no mar e, posteriormente, nos ares. Uma outra característica, eu estou adiantando por conta do tempo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tudo bem? Porque são muitos itens e é só uma aula, então eu preciso ser mais objetivo. Uma característica importante da época é o nacionalismo. O nacionalismo é uma coisa relativamente positiva, se você olhar que é o fato de você gostar e defender a sua nação. Porém, o nacionalismo exacerbado, ele trazia como consequência uma visão de que a outra nação era inimiga. Então, o nacionalismo exaltava esse compromisso com a pátria e o dever com a nação. E a propaganda intensa inflamava as multidões para que o outro fosse visto como inimigo a ser destruído. Então você tem aqui, né, dois cartazes de convocação para o alistamento. Na esquerda você tem um cartaz de exaltação nacionalista da Alemanha e do lado direito, seja patriota, o cartaz pedindo a convocação, né, nos Estados Unidos. Então, é um exemplo de como o nacionalismo era usado para inflamar e atrair os jovens para as fileiras militares. O nacionalismo ele é usado de uma maneira muito comum, principalmente em regimes autoritários. Então, essa é uma característica também. Eu não sei se vocês estão anotando, mas se vocês anotarem, é interessante esses itens, tá? Porque faz parte de uma característica legal, importante da guerra. O nacionalismo, a corrida armamentista, vamos dizer assim, o florescimento cultural, a gente já falou desses aspectos aqui, tá? E a gente vai entrar agora num ponto que é o seguinte: se você vai para uma briga, estou dando um exemplo aqui agora, viu, meninos? Os meninos que já são mais assim, né? Não vão brigar, não, eu só estou dando um exemplo, tá? Se você está ali num grupo de amigos, você vai numa festa e alguém briga, né? Procura briga, se esse rapaz estiver com um grupo de amigos, é mais difícil dele, vamos dizer assim, da briga acontecer ou até dele se sair pior na situação. Então, estar junto de um grupo fortalece o indivíduo. Se isso acontece numa relação humana, o mesmo a gente pode dizer, claro, com as devidas ressalvas, em termos de países. Um país sozinho, ele tem menos força contra invasões externas. Então, qual é o comum de se fazer? Os países formam blocos, formam alianças com países que têm os mesmos interesses. Então, no início do século XX, já havia se formado essas alianças que vocês estão vendo na tela aí. Em vermelho, o que a gente chama de Tríplice Aliança, formada pelos estados de Grã-Bretanha, né, França e o Império Russo. Você tem os países neutros, esses que estão aí em laranja claro, mas você vai ter também Perdão, gente, eu cometi um pequeno equívoco aqui. A Tríplice Aliança era formado pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e pela Itália, certo? A Tríplice Entente... Que a gente está representando a Tríplice Aliança, tá? No debate, para quem não está sabendo disso ainda. Também não estava sabendo disso. Também não estava sabendo. Falei! Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês. Os países formaram alianças, tá vendo? E essas alianças eram formadas por 3 grupos de países, 3 países. No caso da Tríplice Entente, são os adversários de vocês, é formado pela Grã-Bretanha, França e o Império Russo, que na época era um império, né, tinha um czar, que era um tipo imperador. Já do outro lado, que é a Tríplice Aliança, não é isso, Carônica, de vocês? Isso. A Tríplice Aliança é de vocês, pronto. O grupo de vocês vai ficar com 3 países que eram mais recentes em termos de formação. Por exemplo, a Alemanha, ainda não, até o século XIX, a Alemanha não era um país ainda. Eram vários reinos distintos.
Aí Otto von Bismarck acabou fazendo, né, a revolução que uniu o Império Alemão, isso já no final do século XIX. O mesmo aconteceu com a Itália, que era um país também de grande divisão interna e acabou sendo formado enquanto a Itália que a gente conhece hoje, já no final do século XIX. E nós temos o Império Austro-Húngaro, que era um império formado pela Áustria, pela Hungria e algumas outras nações que posteriormente vão se tornar distintas, separadas. Então havia esses três grandes países que se aliaram aí nessa tríplice aliança. E havia também a Liga Balcânica, aqui de 1912, formada por Sérvia, Bulgária e Grécia. Mais à frente a gente vai falar disso. Aqui do lado você tem alguns cartazes de recrutamento para as tropas, embaixo dos Estados Unidos e acima na França. O problema maior estava na Península Balcânica, pelo conflito entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Então havia uma rivalidade enorme entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. A Áustria-Hungria dominava a Bósnia, que era uma região pretendida pela Sérvia. Então havia eu não estou conseguindo mostrar, não sei se vocês estão vendo aqui. Esse quadradinho aqui, ó, é a Bósnia e Herzegovina, que era uma área de conflito, de interesse da Sérvia. Olha só, a Sérvia era um país pequenininho aqui, dessa região dos Balcãs. E se a gente levar em conta tudo que vai acontecer depois, o grande estopim para a guerra vai ser esse país chamado Sérvia. Deixa eu voltar um pouco aqui. Meninas e meninos, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Ó. Havia um pacto entre esses três países, chamado Tríplice Entente, França, Grã-Bretanha e Império Russo. Qual era o pacto? E o mesmo aconteceu com os países da Tríplice Aliança, Império Alemão, Itália, Império Austro-Húngaro. Se qualquer um desses países fosse invadido por uma nação inimiga, automaticamente todos os países do bloco entrariam em guerra em solidariedade a esse país membro. Entenderam? Qualquer que fosse a invasão. Então, se o Império Austro-Húngaro entrasse em guerra contra uma nação, Itália e Alemanha também entrariam por conta desse acordo firmado. O mesmo acontecia com a Rússia, o Império Russo, a Alemanha, com a França e a Grã-Bretanha. Ok? Então, essas eram as alianças em 1914. Por que essas alianças são importantes para a gente entender o conflito? Porque vai haver, na verdade, o conflito não aconteceu entre vários países indistintamente. Ele aconteceu entre dois blocos de países distintos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Mas o que acontece? Como é que estava a Rússia nesse processo? Após 1905, a Rússia se tornou aliada da Sérvia, apoiada pela doutrina do pan-eslavismo. Alguém sabe o que foi o pan-eslavismo? Eslav. Alguém vai falar? Não ia falar que não. Não sabe, não? Vamos lá. O que é um eslavo? Eslavo é tipo assim, um grupo étnico da Ásia, certo? Então, os russos são eslavos, os sérvios são eslavos, os romenos são eslavos. Você vai ter, né, um grupo grande de pessoas, inclusive a própria o país que está em guerra com a Rússia, gente, peraí, me ajuda aí. A Ucrânia? Ucrânia. Sim, Ucrânia. A Ucrânia também é de origem eslava. Então, é um grupo étnico e falam, inclusive, a mesma língua, né? Tem o mesmo idioma, mesma escrita. Então, são povos que têm uma similaridade. Então, a Rússia fez uma aliança com a Sérvia de olho no pan-eslavismo. Sabe por quê? Se vocês derem uma olhadinha estão vendo a bolinha azul aí? Não? Estamos Sim. Pronto. Aqui nós temos o Estreito de Bósforo, que faz essa ligação com o Mar Mediterrâneo. A Rússia, o Império Russo, tinha interesse em controlar essa região, que daria acesso ao Mar Mediterrâneo através do Mar Negro. Então havia o interesse da Rússia em controlar essa região. Então o apoio à Sérvia foi justamente uma forma de garantir acesso a essa área tão importante estrategicamente. Então, olha só, a questão dos Balcãs virou uma questão europeia, porque o que acontecia aqui,
iria ter impacto em todas as outras regiões. Vamos ver como isso aconteceu. Ó, o grande estopim, eu falei da Sérvia, não foi? O grande estopim do conflito foi esse episódio aqui, ó. Do lado esquerdo, vocês têm uma foto do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era do Império Austro-Húngaro. Aqui ele visitando a cidade de Sarajevo, na Bósnia. E aqui ao lado, uma gravura mostrando o atentado que ele sofreu nesse dia. E o atentado, né, que acabou vitimando o arquiduque Francisco Ferdinando, acabou sendo o estopim para a guerra. Mas eu queria que vocês entendessem que não é que a guerra aconteceu por causa somente do assassinato do arquiduque. Ele foi o estopim, quer dizer, aquilo que deu o início à guerra. Mas a situação, os bastidores do conflito já estavam sendo organizados. É como se as condições para a guerra já estavam postas. Faltava alguém apertar o gatilho. E o gatilho foi apertado com esse primeiro tiro que vitimou o arquiduque Francisco Ferdinando. Então aí começa a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Em poucos meses, as nações participantes das alianças estavam em conflito. A Itália só entraria em 1915. Mas olha só, todos esses países que estão quadriculados aí acabaram entrando na guerra porque, como havia um acordo de mútua defesa, se o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia, automaticamente a Rússia entrou no conflito. Ao a Rússia entrar no conflito, os demais países também do bloco da Tríplice Entente também entraram. Então houve uma escalada no conflito. E me permitam dizer uma coisa para vocês. Vocês são jovens, né? A maioria tem aí 14, 15 anos? 16? Tem alguém com mais de 16 aí, não? Por aí. Por aí. Os meninos, vocês têm quantos anos? 16. 16. Pronto. Quando vocês tiverem 17 anos e no ano que vocês completarem 18, vocês vão ser chamados pelo Exército para se alistarem. Chama-se alistamento militar obrigatório. Se alistar numa guerra, para o Exército na época de paz, é tranquilo, mais ou menos. Mas você se alistar numa época de guerra é complexo. E aí onde entra a questão que eu quero chegar. Os jovens daquela época iam para a guerra achando que iam participar de uma festa, achando que ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Não tinha noção, não tinha dimensão do que é uma guerra. Era uma visão que a gente chama de visão romântica. Então, muitos divulgavam, né, que a guerra seria, vamos passar ali um fim de semana, vamos destruir os inimigos alemães, ou vamos acabar com os inimigos, né, no caso dos alemães, vamos acabar com os inimigos franceses, e aí a gente vai voltar para as nossas esposas, nossas namoradas, e não foi bem isso que aconteceu, né? 8 milhões, aí, até 10 milhões de soldados morreram na guerra. Mas vamos adiante. De 1914... Rapidinho. Pois não? Eu tenho uma dúvida. Eu não entendi muito bem o conflito da Sérvia com o Império Austro-Húngaro, né? Isso. Vamos voltar aqui. Você pode repetir rapidinho, por favor? Sim. A Áustria e a Hungria, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, ele controlava essa região aqui, chamada de Bósnia e Herzegovina, ok? Onde está o quadradinho aqui, ó. Essa região era de interesse da Sérvia. A Sérvia queria essa região para ela. Então havia uma instabilidade geopolítica justamente por conta desta questão aí. Quando o arquiduque Ferdinando, Francisco Ferdinando, que era do Império Austro-Húngaro, visita a Sérvia e é assassinado por um sérvio, aí a guerra começou. Você está entendendo? Então, o estopim foi a morte do arquiduque. E ter acontecido na Sérvia, sendo vitimado por um sérvio. Mas as condições para o conflito já estavam sendo gestadas muito antes, com a corrida armamentista, com as disputas territorialistas por novas áreas de influência. Eu até disse para a Carolina, não sei se eu mandei para vocês o áudio, mas eu disse o seguinte, que a Primeira Guerra Mundial é também uma disputa capitalista, uma disputa do capitalismo por novas áreas fornecedoras de matérias-primas e novas áreas, novas colônias para vender os produtos industriais europeus. Eu consegui me fazer entender ou não? Posso continuar? Pode, obrigada. Nada.
Então vamos lá. De 1914 a 1917, houve equilíbrio nas forças com a guerra de trincheiras na França e na Rússia. O problema é que a Rússia ficou isolada e lutou sem a ajuda dos aliados. Em 1917, ela estava arrasada. Gente, ó, olha o mapa. França e Inglaterra eram aliadas da Rússia, mas elas estão localizadas na região oeste da Europa. A Rússia está localizada na região leste, ok? Entre os dois existiam os inimigos. Então a Rússia ficou isolada. A Rússia teve uma quantidade de perdas humanas enorme. Calcula-se, né? Alguns milhões de soldados e civis mortos durante a guerra. A Rússia perdeu soldados, perdeu população, porque os soldados da Rússia, eles iam lutar muitas vezes sem os devidos equipamentos, jovens que iam para a guerra sem saber direito pelo que estavam lutando. E uma característica interessante da Rússia é que a Rússia era controlada por um czar, Nicolau II. Um czar é como se fosse um grande imperador. Na Rússia, esse imperador chamava czar. E o czar, ele controlava o país de maneira autoritária. Então havia uma insatisfação muito grande dentro da Rússia contra o governo do czar. E por que em 1917 isso vai ser importante? Alguém sabe o que aconteceu na Rússia em 1917? Foi o assassinato dos czares? Exatamente. E isso vai ser consequência de um processo histórico. Qual era esse processo histórico? No caso do czar e a família dele, né? Que processo histórico é esse? Como é que se chama esse processo? Quem sabe? Revolução Russa. A Revolução Russa, isso mesmo. Então, a Revolução Russa de 1917 ela vai acontecer também como consequência da guerra. Então, a Rússia estava arrasada, os camponeses insatisfeitos, e aí houve a Revolução Bolchevique que levou ao poder a mudança, né, do regime capitalista para o regime comunista, né? Vamos adiante. Aí aconteceu a Revolução Russa de 1917, que determinou a queda do czarismo, eu já falei. O czarismo era uma espécie de poder absolutista que havia na Rússia desde a Idade Moderna. Era um regime ainda meio que feudal. Um novo regime, menchevique, prometia a saída imediata do conflito. Essa promessa foi determinante na tomada do poder. Primeiramente, os mencheviques e posteriormente os bolcheviques acabam tomando o controle na Rússia, fazendo a Revolução de 1917. Por que a Revolução de 1917 é importante? Porque ela marca a saída da Rússia do conflito. A Rússia pede, né, faz o armistício e assina com a Alemanha uma retirada da guerra. Em abril de 1917, os Estados Unidos entraram na guerra. Olha que interessante. O ano de 1917 é importante porque ele marcou a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Na verdade, o pretexto usado era que havia sido afundado o navio, mas o motivo real era outro. Os Estados Unidos temiam que os aliados, França e Inglaterra, fossem derrotados e a Alemanha, que era um grande concorrente, pudesse assumir, né, o controle da Europa. No início do conflito, os Estados Unidos não participaram. Eles só vão entrar em 1917, né, no penúltimo ano da guerra. Ok? Aqui, um cartaz recrutando soldados americanos. Alguém pode me dizer como se chama esse personagem aí do cartaz? Alguém sabe qual é o nome dele? Não faço ideia. Desse aqui, ninguém sabe? Olha que vocês já ouviram. Quando eu falar, vocês já vão ter ouvido. Chama-se Tio Sam. Ok? Facilitou, não? Já ouviram essa expressão Tio Sam para se referir aos Estados Unidos? Tio Sam era esse personagem. Não. Já? Era o personagem vestido com as cores da bandeira dos Estados Unidos, convocando, né, os americanos para a guerra. Os estadunidenses para a guerra. E aí, apesar das promessas, a Rússia se manteve na guerra e só aconteceu quando os bolcheviques entraram no poder que eles tiraram realmente a Rússia do conflito. Deixa eu explicar para vocês rapidamente aqui o que eram bolcheviques e mencheviques. Naquele período, haviam vários grupos, mas dois principais eram os grupos mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram chamados de Exército Branco, os bolcheviques o Exército Vermelho.
No início, os mencheviques assumiram o poder, depois da derrota, né, do czar, e eles mantiveram a Rússia na guerra. Com a guerra avançando e a situação das famílias russas e dos camponeses entrando em declínio, os bolcheviques ascendem o poder, tomam o poder para si e eles haviam prometido na época da Revolução pão, paz e terra, e aí, a partir dos bolcheviques, é que eles saem a Rússia sai da guerra, em 1917. Portanto, em outubro de 1917, a Rússia se tornou o primeiro regime comunista do mundo. Há controvérsias, alguns estudiosos que dizem que não foi comunismo, que foi um socialismo real. Mas eu não vou entrar nesse mérito por conta do tempo, tá? Mas na aula de história vocês podem debater isso com a professora. A Rússia era comunista ou a Rússia foi apenas socialista? Qual é a diferença entre os regimes? Os bolcheviques imediatamente pediram um acordo de paz com os alemães. Eu vou adiantar isso aqui porque tem um ponto mais importante à frente, tá? E nosso tempo está se esgotando. Antes, eu quero que vocês me digam o seguinte. Eu estou correndo demais, vocês estão conseguindo acompanhar? Não, Alô? tá ótimo. Não seria possível criar outra sala, não? Quando essa acabar? Pela minha conta? Mas vocês acham que não vai ficar muito cansativo, não? Porque o tempo aqui está bem, já temos 36. E aí? Vocês que me dizem. Por mim tá de boa. Tá tranquilo? Olha, deixa eu só fazer uma observação para vocês. Este assunto é um assunto muito denso. O que eu estou falando para vocês é de maneira mais geral, pegando os principais pontos, tá? Mas quando vocês estiverem estudando, eu acredito que algumas dessas informações vocês vão se lembrar. Mas observe esse tratado aqui, chamado de Brest-Litovsk. O que foi o tratado de Brest-Litovsk? Foi um tratado no qual a Rússia aceitou, vamos dizer assim, a paz com a Alemanha, e em troca ela acabou perdendo alguns territórios para a Alemanha, para o Império Alemão. Eu vou adiantar por conta do tempo, tá? Sem a Rússia, a Alemanha se lançou na frente ocidental, quer dizer, a Rússia na frente oriental. O conflito acabava, a Alemanha pôde ir para o conflito com a França e com a Inglaterra. Mas o seu povo, olha que interessante, o seu povo não suportava mais o conflito. Então houve uma revolta que derrubou o regime imperial alemão. Então, o Kaiser acaba sendo derrubado, né? E havia, inclusive, uma situação de que a Alemanha teria, e essa propaganda foi feita depois, que a Alemanha teria condições de ter vencido o conflito. Na verdade, não é bem assim, né? Eu queria mostrar para vocês aqui que a situação da Alemanha era tão complicada, quando a guerra estava mais avançada, os alemães perceberam que a situação estava insustentável. E o que acabou acontecendo? Com a queda do imperador, vai assumir um novo governo chamado de República de Weimar, em novembro de 1918. Por que isso é importante que vocês... Oi, tio. Oi. Rapidinho, antes de você terminar, a gente estava vendo aqui se você podia fazer a aula mais extensa no domingo. Sim. Porque no domingo a gente vai ter mais tempo e tudo, aí a gente queria ver se a aula extensa podia ser no domingo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar concluir o raciocínio aqui. Já são 38 minutos de aula, certo? Minha ideia era chegar a 45. Então, posso fechar pelo menos os 45? Pode sim. Então, eu queria só fechar aqui, porque esse ponto vai ser importante. A Alemanha derruba o imperador, instala-se uma república, República de Weimar, que eu falei para vocês que era o Império Alemão. Então, havia um imperador. É o Kaiser. Gente, agora... eu me perdi aqui o nome dele, mas chamava-se Kaiser, né, o imperador alemão. Quando ele foi derrubado, entrou então um novo regime chamado de República de Weimar. Isso foi em 1918. Olha só, 1918, o último ano da guerra. Então, com a República de Weimar e com esse momento da história alemã, a guerra acabou, porque os aliados venceram conflitos e a Alemanha se rendeu.
E aí eu queria que vocês observassem e até anotassem esse nome de baixo em vermelho, Conferência de Versalhes. Alguém sabe onde fica a cidade de Versalhes? Na Na França. França. Na França. Versalhes é um palácio magnífico, suntuoso, né, da época ainda do imperador o rei Sol, não sei se é Luís XIII. Ele construiu um palácio enorme, maravilhoso, e lá nesse palácio foi realizada a conferência que simplesmente sacramentou o fim da guerra. Mas por que a Conferência de Versalhes é importante? Porque a maneira como os alemães são humilhados através da Conferência de Versalhes vai estourar um conflito alguns anos depois. Sabe como os europeus chamavam a Primeira Guerra Mundial na época? A Grande Guerra. Só que a Grande Guerra só até a outra guerra começar, a Segunda Guerra. Então, Eric Hobsbawm, aquele historiador que eu falei para vocês logo no início, né, o estudioso, ele diz que, na verdade, não foram duas guerras, foi uma grande guerra. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, são parte de um mesmo conflito que não foi encerrado na Conferência de Versalhes. A gente vai ver por quê rapidinho. França e Inglaterra não aceitaram a proposta dos chamados 14 pontos de Wilson, dos Estados Unidos, que defendiam a paz sem vencedores. Então a Alemanha foi humilhada em Versalhes. Woodrow Wilson, ele era o presidente dos Estados Unidos, ele criou 14 pontos muito interessantes que defendia a ideia de que a paz seria adotada sem que houvesse vencedores e nem perdedores. Só que a visão dos Estados Unidos não foi aceita, principalmente pelos franceses, que tinham uma revanche com a Alemanha por ter perdido a Guerra Franco-Prussiana alguns anos antes e ter perdido dois territórios importantes chamados de Alsácia e Lorena. Esses territórios a França havia perdido para a Alemanha lá no século XIX. Com a vitória da Tríplice Entente contra a Alemanha e os seus aliados, a França recupera esses territórios e impõe uma série de sanções para a Alemanha. A Alemanha sai derrotada, humilhada, massacrada, espezinhada, digamos assim. Né? É como se não bastava ter vencido, tinha que humilhar o inimigo. E aí foi o grande erro. Se os 14 pontos de Wilson, o presidente dos Estados Unidos, tivessem sido aprovados, talvez a Segunda Guerra não tivesse acontecido. Ou não, né? Vamos saber. Mas o presidente Wilson, ele defendia a ideia de criar um órgão internacional que pudesse mediar esses conflitos como uma diplomacia antes que a guerra acontecesse. Vocês se lembram logo no início da aula que eu falei que uma guerra poderia ser evitada se houver um tratado de diplomacia entre ambos os países? Pois até aquele momento não havia... Esses 14 pontos de Wilson é muito bom para a gente usar no debate, porque é um ponto que, de certa forma, é a favor da gente, né? Exatamente. Porque se houvesse sido aprovado, talvez a outra guerra não tivesse acontecido. De fato, essa Liga das Nações, criada aí nesse momento, pós-guerra, ela vai ser um embrião do que a gente conhece hoje como ONU, Organização das Nações Unidas. Claro que isso vai acontecer mais para frente. A Liga das Nações acabou não resolvendo a situação. De fato, gravem isso na memória de vocês. A Conferência de Versalhes, ela vai marcar uma humilhação da Alemanha que vai gestar o embrião do nazismo. Então, a forma como a Alemanha foi humilhada e a Alemanha entrou em situação de miséria, de colapso social, vai fazer o embrião de um regime totalitário que nós bem sabemos aonde chegou, com Adolf Hitler assumindo o poder aí no início dos anos 30. Então, olha só, o que aconteceu com a Alemanha após o Tratado de Versalhes? Perdeu 1/7 do seu território, ficou proibida de fabricar armas, devolveu as regiões de Alsácia e Lorena para a França e teria que pagar uma indenização aos países vencedores de 35 bilhões de dólares. Isso, em valores da época, era coisa absurda. Essa dívida arruinaria sua economia durante muitos anos. Então, a Alemanha, ela ficou, assim, numa situação insustentável. E aí vem a questão do que a gente chama de corredor polonês. Já ouviram essa expressão, corredor polonês? Alguém já ouviu? Ah, não acredito. Já, Nunca ouviram falar. Já?
Quando ficam os meninos de um lado do corredor, os meninos do outro lado do corredor, e alguém passar no meio e começa a levar uns tabefes, né? É. É o chamado corredor polonês. Mas por quê? De onde vem esse termo? O corredor polonês ficou. Vamos ler aqui para vocês verem. A derrocada dos impérios fez surgir várias nações no centro da Europa. Muitas das nacionalidades foram contempladas. Então, vai surgir a Polônia, vai surgir a Lituânia, a Estônia, a Bósnia e outros países, né, vão surgir ali nesse corredor. A Tchecoslováquia, a Iugoslávia. Então, esse corredor polonês ele vai, de certa forma, separar a Rússia dos países europeus. Gente, eu estou quase no final. O que vocês acham da gente só fechar? Bom, vários países se mantiveram ou se tornaram democracias, mas durante pouco tempo. A crise de 29 derrubou elas. Vocês já ouviram falar da crise de 29, não já? Não? Já. Já. Ótimo, vocês são meninos inteligentes. A crise de 29 vai jogar o mundo de cabeça para baixo em relação à economia. E a crise de 29 vai piorar ainda mais a situação de alguns países, que vai repercutir numa nova guerra. Mas isso é um assunto para posteriormente, tá? Eu queria só fechar com a seguinte informação. Ó. Além do fim dos impérios, durante o conflito surgiu a União Soviética e os Estados Unidos se tornaram potência econômica mundial. A Europa perdeu seu brilho. Então, é como se depois da Primeira Guerra Mundial, lembram que eu falei logo no início que a Europa se considerava o centro do mundo, a mais poderosa, mais bam. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, é como se houvesse um desvio, né, desse poder. Surgiram os Estados Unidos como uma grande nação econômica e surgiu uma nova superpotência chamada de União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ao longo das guerras, as mulheres tiveram um papel mais importante. E, como consequência, teve um movimento chamado as sufragistas na Inglaterra, que passaram a ter direito ao voto. As mulheres ganharam o direito ao voto apenas após a Primeira Guerra Mundial. E, para fechar, eu queria mostrar esse infográfico para vocês, como eram as trincheiras, né? Era um lugar, como as meninas disseram aí na primeira fala, né? Muito difícil de viver, né? Era muito complicado. Vocês estão vendo aqui a vida era realmente de sujeira, de doenças. Se um soldado morria, não tinha onde enterrar, eles ficavam por lá mesmo. Era uma vida extremamente miserável. Então, durante muito tempo, durante vários anos, a guerra ela ficou restrita às trincheiras. Apenas com o avanço, né, da tecnologia, vieram os tanques, vieram os aviões, foram utilizados, né, já passaram a ser utilizados na guerra, que as trincheiras perderam a sua utilidade. Eu queria chamar um ponto para vocês. Eu passei um filme, não sei se vocês assistiram. Alguém assistiu? O filme, esse aqui, 1917? Eu assisti. Assistiu? Mais alguém? Bom, então... Ainda não, mas eu ia assistir para a próxima aula. Pronto, olha só. Esses 3 filmes são excepcionais sobre a Primeira Guerra Mundial. Um filme, Cavalo de Guerra, ele é um pouco mais antigo, de 2012. O filme Nada de Novo no Front, esse é bem recente, acho que disputou o Oscar aí, o ano passado. E o 1917 é um filme também recente, muito bacana. Eu sugeri 1917 porque ele foi filmado num plano sequência. Eu até disse isso no áudio. O plano sequência é quando você tem a impressão de que a câmera não sai ali, ela é como se fosse filmado de uma vez só, sem pausa. Claro que no cinema não tem como fazer isso. Existe um truque de câmera para dar a impressão de que o câmera está acompanhando o personagem durante todo o seu percurso. É maravilhoso o filme, eu recomendo que ainda não assistiu, certo? Tem um trecho do filme que eu queria passar para vocês, mas como nós estamos aí com o problema no áudio, eu estou sem querer ligar e depois acabar não passando. Mas eu vou mandar para vocês, aí Carolina envia para vocês no WhatsApp da turma, os 2 trechos do filme, Cavalo de Guerra e 1917. Cavalo de Guerra vai mostrar um pouco a trincheira, né, de como era a vida na trincheira, e 1917 também um pouco da trincheira, mas os combates, já com o avanço, né, de como era aquele momento
do conflito. São filmes muito bons. Nada de Novo no Front é um filme que mostra a perspectiva do alemão, né? Como os alemães viram a guerra, que a gente tem... Acabou? Alô? Gente, boa noite de novo. Estão me ouvindo? Noite, estou ouvindo sim. Pronto. Sim. Vou esperar mais alguém vai entrar. O pessoal está entrando, né, Carolina? Vai admitindo aí para mim, Carolina, por favor. É só para a gente concluir, tá? Porque eu não queria deixar pela metade, o finalzinho. Carolina? Oi, eu Mais tô alguém? Tá faltando algumas pessoas, mas acho que o pessoal vai entrar aqui, Tu vai admitindo aí para mim? certo? Ó, eu queria mostrar para vocês, em um minuto, mas aí, como estou com esse problema no áudio, eu confesso para vocês que eu não usei o Teams ainda, então o áudio dele aqui, para mim, vai ser meio complicado, mas eu prometo, eu envio esse material para vocês, tá bom? Eu envio os 2 vídeos. Esse aqui é um resumo bem curtinho, bem curtinho, de tudo que a gente falou aqui. Ele vai mostrar, em 1 minuto e meio, ele dá um resumo da aula, tá bom? Vocês prometem que vão assistir? Alô? Sim, sim. Tá ótimo. Sim. Pronto, então, deixa eu tentar concluir aqui, tá? Como eu mostrei para vocês, houve a mudança no mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Surgiram novos países, alguns impérios caíram, e, por falar nisso, eu queria mostrar para vocês aqui, vocês estão vendo minha tela aí? Pra mim tá Estão vendo minha tela? mas eu não sei se é bug do meu. Ainda não. Não, o meu também não tá aparecendo. Tá a sua foto aí. Não? Ixi, minha foto feia. Deixa eu tentar. Tá doido, Deixa eu pô. tentar Pra mim não tá compartilhar. aparecendo nada. Não? E agora? Agora foi. Agora foi. Pronto. Vocês gostam de ler? Gostam de ler? Gosto. Sim. Ó, eu sugiro a vocês, tem um livro, mais ou menos? Esse livro aqui, ó, Queda de Gigantes, é um livro maravilhoso. Ele faz parte de uma trilogia chamada O Século. Eles são 3 livros. O primeiro livro da trilogia do século XXI, tá vendo aqui? Ele é de um autor chamado Ken Follett. E esse livro, gente, é maravilhoso. Eu fiz a leitura dele. Por que Queda de Gigantes? Porque o que ele chama de gigantes são os impérios daquela época, né? O Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império, a própria nação italiana, né, que tinha uma aura também imperial. Havia grandes impérios, e esses impérios eles simplesmente desmoronam, né, com o fim da guerra.
O livro é maravilhoso, conta a história de 5 famílias de várias nações do mundo que se entrelaçam ao longo da Primeira Guerra Mundial. É um livro que você aprende sobre a guerra de maneira ficcional, mas muito, muito, muito legal. Então, quem quiser, né, quando tiver um tempinho, quiser pedir para o pai, para a mãe, a trilogia O Século, que marca a história do século XX, contada a partir de 3 momentos específicos. O livro 1, Queda de Gigantes, é sobre a Primeira Guerra Mundial. O livro 2 chama-se Inverno do Mundo, que é justamente sobre a Segunda Guerra Mundial. E o livro 3, Eternidade por um Fio, que mostra a ascensão da Guerra Fria. Então, são sugestões bibliográficas que eu acho que seria legal para vocês tomarem conhecimento. E eu, para finalizar, eu queria mostrar essa telinha aqui. Isso. Pois é, então é isso aí.